Tô de volta. Então, desculpe a velocidade, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que ser breve, tenho que resumir, porque é muita coisa, uma coisa puxa a outra. Então, como eu estava falando, é só você sabendo o que eles fizeram e ainda fazem que você consegue se libertar. Na verdade, libertar não é termo. Você já consegue suspender as ações dos safados em sua vida cotidiana. Eles estão na dimensão imediata, na quarta, na dimensão que seus olhos de carne não alcançam. Então eles fazem o que querem. Eles inventaram uma coisa que o humano se caga de medo. Eles inventaram o que vocês entendem por fantasmas, espíritos, entidades. Isso é tudo mentira. Quando você vai num centro de macumba, ou você vai num centro espírita e tem lá aquelas pessoas, a maioria finge, mas existe o incorporamento, né? Feito num médium, e todo médium, ele é violado geneticamente e ele é vulnerável na sua região mais importante. Depois do seu centro, porque a invasão se dá pela região do plexo solar. E ali há a invasão, a violação e o incorporamento. Você acha que são espíritos, entidades de luz? Que são santos? Que são. Aquilo é tudo personagem inventado pelos filhos das putas dos Anunnaki. Eles se divertem com isso. Eles violam as vidas dos otários que permitem essa violação, esse incorporamento, e ainda se metem na vida dos outros que vão lá para saber de fofoca, consulta, seus interesses, sempre seus interesses, para pedir isso, para pedir aquilo, para foder o outro, para sacanear esse e aquele, para conseguir um emprego. O humano é filho da puta por sua própria natureza, né? Também esperem os Anunnaki. Então, aquilo que há em todas as religiões é tudo teatro, porque aquela entidade que você pensa que vê, ela aparece para você, o falso vidente, o que se acha vidente. Alguns realmente veem, mas ela aparece para você do jeito que ela quer. O personagem que ele assume, porque por trás daquela porra toda tem greys e reptilianos. Greys são assessores diretos dos Anunnaki. Alguns draconianos que também servem, participam e se divertem. Greys são experiências híbridas. Eu não estou falando da raça Grey, que tem muitos planetas de unidade, muitos planetas, vamos dizer, vamos usar esse termo assim, de luz, que eu não gosto muito dessa porra de bem e mal, de certo e errado, de maior ou menor. Não, eu gosto de unidade. Unidade é tudo. Então eu não tenho diferenciação se maior, menor, melhor, pior, feio, bonito, certo, errado, essa palhaçada toda foi uma merda que os Anunnakis inventaram, chamado dualidade. É a razão da bosta que você é. Então, os greys que estão aqui com os Anunnaki, os greys que são vistos e avistados nessa porra de ufologia de bosta humana, eles são híbridos Anunnakis, escravos dos Anunnakis, que servem os Anunnakis. Tem uns draconianos que trabalham em parceria e se divertem e se servem dos humanos autorizados pelos Anunnaki. Então, eles se divertem fazendo personagens, criando papéis, usando essa merda de religião, essa merda de espiritualidade, essa bosta toda que eles inventaram para exercer poder sobre cada um de você. Então saiba, o mais importante aqui dessa gravação, destes módulos, dessa sequência, é justamente explicar essa parte. Eles estão na quarta dimensão, mas se você fisicamente morrer, sair desse corpo, você vai imediatamente para a quarta. Não pense que quando você chegar na quarta, você vai ver todos eles desnudados. Não, você vai ver todos eles vestidos de personagens, geralmente personagens benevolentes, né? Sou um mentor daquele que foi conhecido como Chico Xavier. Eu sou Emmanuel. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Jesus. Eu não estou falando que Jesus não existe. Eu estou falando que eles se fantasiam do que eles inventam e fazem o que querem. E você tem como negar se é ou não é Jesus?
Você não tem, porque você é um bosta limitado, inclusive fora desse corpo de carne, na quarta dimensão. Porque quando você sai desse corpo de carne, você continua em outros corpos, considerados as suas limitadas ciências esotéricas, sabem alguma coisa muito longe sobre isso, que são chamados os corpos sutis, que complementam mesmo quando você está num corpo físico. Você tem corpos sutis, porque se você não tivesse os corpos sutis, a sua essência não habita um ser, não consegue sobreviver aqui, não consegue funcionar aqui. Entendeu? Então, eles se divertem. E eles estão ainda, mesmo que as portas da prisão do planeta Terra já estejam abertas, ninguém sai. Por quê? Eles ainda estão aqui se divertindo. É como assim, olha, eles estão aqui fazendo a festa. Aí chegou a polícia e acabou com a festa. Mas ainda dá para curtir a festa até o final. Até o final. Até o último membro ou participante, ao último convidado. Então eles vão curtir até o último convidado. Ou seja, eles vão usar e abusar até o último otário. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui, minha voz vai ficar ao fundo e vai passar uns vídeos, tá? E é exatamente o que ocorre. Eu vou dar uns exemplos, tá? De que muitas pessoas chamam de fantasmas, mas alguns vídeos mostram pessoas sendo agredidas. E você, câmera geralmente gravado, tem no YouTube vários deles pelo mundo afora, gravado por câmeras de segurança, em sua maioria, e mostra pessoas sendo agredidas por um ser invisível. As pessoas ficam apavoradas. Você vê objetos sendo arrastados, mesas arrastadas, cadeiras, e as pessoas ficam apavoradas. Obviamente ensinaram para as pessoas que existem fantasmas, mas na verdade são eles se divertindo. Então, também vou mostrar, além desses, vou mostrar primeiro a invisibilidade. E depois há um vídeo que chegou a mim com uma ilustração, como se fosse um ninja, interferindo. Claro que é só a ilustração, né? Aí eu quero que vocês olhem na posição daquele ninja que está ali derrubando as pessoas, atacando as pessoas, várias cenas, que este ninja na posição é um Anunnaki ou um Grey ou um Draconiano, se divertindo, sacaneando, burlando, violando, esculachando os humanos. Quando você leva um tombo, você fala assim, nossa, eu estava andando normalmente e não sei por que eu caí, quebrei a cara. Você vai ver naquele vídeo exatamente o que é que acontece. Está colocado ali uma ilustração de um ninja, mas é um Anunnaki que está ali naquela posição e que seus olhos de carne não veem. Não veem de jeito nenhum. Então, é impressionante. Eu gostaria muito que vocês olhassem atentamente e olhassem para os pés, por exemplo, de alguém que acabou de levar um tombo. É exatamente aquilo que eles fazem. Essa é apenas uma ilustração dentre muitas coisas que eles fazem. Como eu falei, deles violarem as pessoas, os médiums, interferirem na vida das pessoas, fingirem que são isso, aquilo. Eu vou falar uma das coisas mais difíceis de vocês acreditarem, mas é muito mais difícil aceitar, assim como foi para mim. Cada humano tem um dono. Eu vou repetir. Cada humano pertence a um Anunnaki. Geralmente a um Anunnaki ou a um grupo de Anunnakis. Anunnaki, perdão, eu sempre boto no plural. Plural do português. Cada humano pertence. Eles jogam entre si, entre pequenas escalas, em situações pessoais, em situações profissionais, em situações familiares, em situações de um país e até em situação global. Por quê? Porque eles vão pontuando entre eles. Eles têm um jogo. Isso aqui, além de ser um reality show, eles podem entrar no jogo e usar você para manipular e se divertir.
Usar esse jogo é tão abrangente, mas tão abrangente, que usa para descobrir novas sensações, novas experiências, para pura diversão, porque para eles não tem o que existe para você. Dor, coisas ruins, coisas boas, maravilhosas, coisas desagradáveis. Para eles, não. Só para você, humano, que tem. E para você é ótimo que eles se sirvam disso. Aliás, para eles é ótimo que você tenha bons e maus momentos, porque eles se divertem para você. Não tem aquele videogame que você eu me esqueci o nome, mas que você cria um ser com o seu nome de batismo, e você insere lá numa vida virtual. E você controla, você quer que o ser vá à boate, quer que o ser paquere, quer que o ser faça sexo, quer que o ser arrume um emprego, um trabalho e tal. É assim que eles fazem com você. Alguns Anunnakis são donos de um grupo de trabalho, ou um grupo familiar, ou um grupo regional de determinada localização. Eles são donos, ou alguns trocam, como eu posso dizer, comercializam, né? Barganham, fala assim, olha, eu sou dono do fulano de tal, mas eu estou de saco cheio de usá-lo, eu vou mandar ele se mudar para a região tal e estou querendo trocar ele, manda outro para cá. E assim eles vão das maneiras que você vai constatar no seu cotidiano, nos mínimos detalhes. Eu estou falando de maneira muito resumida o que há dezenas de milhares de formas de manipulação. Vou repetir, dezenas de milhares de formas de manipulação. E eu estou tentando aqui resumir o que é muito difícil, mas você vai constatar tudo isso que eu estou falando. Muito mais do que eu estou falando. Então eles se divertem. Eles têm tecnologia para chipar cada humano. Chipar, inserir um chip. Aonde? No seu corpo de carne? Às vezes sim, quando necessário. Por isso que alguns são descobertos com alguns chips, mas a chipagem se dá principalmente nos seus corpos sutis. Por exemplo, se determinado Anunnaki é desenvolvido nesse jogo, ele tem muita pontuação nesse jogo, ele tem direito a ter vários tipos de chip para usar. É como se fossem as armas do jogo. Quanto mais você joga, quanto mais especialista você fica no jogo, no videogame, você tem mais poder, você tem mais armas, você tem mais ferramentas para colocar nos seus personagens e jogar com eles. Então, eles colocam determinados chips nos seus corpos sutis. Aí você não sabe por quê. Você é magrinho e seu irmão é gordo. Porque foi inserido no seu irmão o chip da gula. Foi inserido no seu vizinho ou no seu outro parente o chip da abertura às drogas. Abertura e, posteriormente, dependência. O chip da estupidez, o chip da lerdeza. Eles têm vários chips e ao longo dos jogos, das pontuações, eles vão tendo o direito de usar cada vez mais chips, mais variedade de chips e inserir nos otários que eles exploram. Olha a formiguinha aí que você faz o que quiser. Lembrando do exemplo do formigueiro. O que eu estou falando, tem muita gente falando assim, esse cara está viajando. Esse Antônio é maluco. Sou? Mas você, se abrir, trocar seu olhar e começar a observar realmente, você vai encaixar tudo isso que eu estou falando sozinho. O livro é para isso. Para levantar a bola. Agora quem tem que cortar, quem tem que jogar é você, sozinho. E fazer bom uso dela é você sozinho. Porque você vai ter suas confirmações e suas constatações. Eu estou só abrindo aqui uma pontinha do iceberg. Quem vai desnudar o seu iceberg é você sozinho. Então, parece sim. Eu, na minha personalidade de Antônio, antes desse trabalho, eu falaria assim, esse cara comeu cocô. É um absurdo tudo isso que ele está falando. É impossível. Sabe por que você fala isso? Porque neste momento que você está falando assim, o Antônio comeu cocô, está viajando na maionese,
Eles estão inserindo, pelo que eu já escrevi, pelo que eu já falei, o livro vai falar, que se chama Sistema de Controle Mental do Humano. SCMH. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar exatamente sobre isso. Porque eles inserem, eles vêm pelo seu lado direito, e vocês têm, cada humano tem seus pontos de violação abertos geneticamente, inclusive nos corpos sutis, e que eles inserem pensamentos. Eu tenho um grande amigo que esfregou na minha cara, um amigo que não é deste mundo, esfregou na minha cara e falou assim: você não é seus pensamentos. E para mim bastou. Porque eu sozinho constatei tudo que eu estou dividindo aqui com vocês. E vocês sozinhos vão constatar que vocês não são seus pensamentos. Quer um exemplo? Quando você está numa mesa de um restaurante, você está com a sua esposa e seu amigo está com a esposa dele. É só um exemplo. E começa um monte de pensamentos com relação à esposa do cara lá, do seu amigo. E você mesmo se diz para você, em pensamento, que o que está acontecendo? Que porra de pensamentos são esses? Alguns você nem consegue perceber na hora, depois de já ter cantado a mulher do cara, do seu amigo. E assim acontece com ela, e assim acontece com a tua esposa, e assim acontece com o seu amigo. E ali, atrás de cada um de vocês, tem um ou dois Anunnaki se divertindo, jogando um contra o outro, fazendo uma putaria em pensamento. Com grande possibilidade de pontuação para cada um deles, se rolar a putaria. Se rolar a traição. Deu para entender como eles jogam e se divertem? Para eles era um jogo, assim como eu, era um simples momento com minhas formiguinhas, eu fazia o que queria, as experiências que eu queria. Então, para eles não tem bem nem mal, não. Foda-se quem você é, porque você é tratado como lixo. Cada humano aprisionado não tem nada de especial e divino, não. É tratado como lixo, é visto por eles como lixo, escória, bosta. Eles criaram, eles podaram cada um. Eles não criaram este corpo de carne, mas eles violaram tanto e criaram um monstro dentro de um corpo humano. Porque o humano hoje é um monstro. Esse barulho estranho aqui não fiz nada não, foi minha mulher que prendeu o espirro e fez um barulho assim. Pode rir, pode fugir. Tô zoando ela, que ela foi prender o espirro e saiu um barulho esquisito. Se vaza isso na gravação, o nego vai me zoar, né? Pode rir, pode falar, fui eu. Tá bom. Então, voltando. Pode achar que eu sou maluco, que eu estou viajando na maionese, mas quando você começar a confirmar tudo isso que eu estou falando, aí você vai falar, estou ficando maluco também. E é por aí. E quanto mais esclarecido você é, menos poder ele tem sobre você. Porque ele vai falar assim, isso aí não serve mais para brincar, não dá mais para usá-lo. Então, como eu tinha falado antes, se eu tivesse gravando esse áudio aqui, esse vídeo aqui, antes de 21 de dezembro de 2012, eu estava fufu, cara. Impossível. Eu estava trabalhando em outra situação. Eu e muitos espalhados pelo planeta fora. A situação era outra. Depois do game over com relação a eles, as portas da prisão foram abertas, os esclarecimentos se deram e ainda estão se dando, a dimensão está mudando, o planeta está indo para a quinta. Então, depois disso tudo, o poder deles vem acabando cada vez mais. Mas eles ainda continuam se divertindo e usando. Quanto mais o ignorante for, mais eles usam. Então, pode achar que eu sou maluco, não tem problema. Como eu já falei, sirva-se do conteúdo. Aplique cada coisa que você acha absurda no seu cotidiano, troque o olhar, ou seja, dê-se a abertura para enxergar o que realmente ocorre, que você vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Entendeu? Então eles jogam. Eu vou passar aqui os vídeos e vocês vão ficar chocados com o que vão ver. Mas é assim que eles fazem. Entre outras coisas. Ali é só um exemplo de como derrubar, como dar um tombo no humano, como criar um acidente, como até matar humanos. Por que matar? Vocês estão apavorados? Porque inseriram em vocês uma coisa chamada instinto de sobrevivência. Vocês têm inserido o chip chamado todos
instinto de sobrevivência. Porque inseriram em vocês, desde que vocês se entendem por seres, por gente, que o seu bem mais precioso é a sua vida física. Muito pelo contrário. Esse é o meio que eles querem que você viva para eles se divertirem. Os bobinhos com mania de perseguição da turma de assuntos conspiratórios ficam o tempo todo preocupados naquele constante estado de medo, de autopreservação, como se fosse nobre. Isso é uma imbecilidade. Morrer do corpo físico é libertação, embora agora seja uma outra realidade. Antes de 21 de dezembro, você caía na mesma prisão. Você trocava uma cela com janela por uma sem janela por uma com janela. E continuava voltando para a cela sem janela. E ficava aí. Com janela, com janela. Esse jogo de reencarnação que não tem porra nenhuma de aperfeiçoamento da alma. Não existe possibilidade de alguma evolução na prisão. Você vive uma mentira. Você vive numa ilusão. Você vive, comumente falado por aí, numa Matrix. Até um cientista da NASA resolveu falar recentemente, já devem ter cortado a cabeça dele, que a humanidade, o planeta Terra, está aprisionado numa Matrix criada por aliens. E é isso mesmo. Tem uma senhora que tinha, não tem mais, de credibilidade mundial. Ela fazia parte do Banco Mundial, que tinha ela, coitada, respeito por todos os ícones financeiros e as referências governamentais de todos os países. E quando ela teve acesso ao que eu estou falando aqui, claro, de uma maneira diferente, de uma maneira muito resumida, mas que ela teve peito para gravar uma entrevista que ela falou que este planeta, que o poder econômico é regido, e este planeta é regido por seres que são aliens. E ela só falou isso depois de 21 de dezembro de 2012. Senão, como eu, seria esquartejado, saía desse corpinho físico. Eu não ia morrer, eu só ia perder o corpo de carne. É o que ocorre. Mas você que está aí, você pensa, vou morrer para toda a eternidade. Palhaçada, não morre porra nenhuma. Mas eles se valem da sua ignorância. É exatamente isso que eu estou trazendo com o livro. Estou te trazendo a oportunidade de você se dar esclarecimento. Você se dá como? Você tem um pequeno conteúdo do livro e você comprova no seu dia a dia. Mas tem que ser você, porra. Não tem que acreditar no que eu digo, não. Vá criar e constatar a sua verdade. É só assim que ela tem sentido e só assim que realmente muda a sua vida, que você sai da escravidão, que você sai da merda que eles fazem e acontece aí, que fazem mesmo em todos os sentidos, nos mínimos detalhes, em todas as situações. Eu quero ver quem que está me ouvindo que fale assim, planejei em fazer isso na minha vida e deu tudo certo. Segui ao pé da letra tudo que eu planejei. Nada deu certo. Nada dava certo. Primeiro, porque eles sempre tiveram poder sobre quem eles são donos. Segundo, um mundo fudido, invertido, amarrado, uma prisão, nada dá certo. O que tinha que fazer, eles se divertiam, eles faziam para desvirtuar, para sacanear em todos os sentidos. Embora eles até dessem certos algumas coisas do ponto de vista financeiro, mas é porque eles tinham objetivos dentro do jogo, dentro das disputas, em várias escalas que havia essas disputas. Será que é difícil alcançar isso? É absurdo? Aparentemente sim. Para quem é limitado é muito absurdo. Para quem começa a enxergar, para quem se dá o direito de enxergar isso e constatar, é simples, é claro, é fácil até. Então, eles inseriram em cada um, além de diversos chips, várias variações do sistema de controle mental do humano. Eles falam o que quiserem para você, através do que você pensa que é uma merda, que a inversão, eles criaram uma inversão dizendo que você tem que desenvolver a mente. Olha só como eles são safados. Ou seja, você desenvolver a mente é você piorar
como humano. É você facilitar o trabalho deles quando você desenvolve essa mente. E ainda tem umas mulas aí, brasileira, inclusive, que vende, toma seu dinheiro dizendo que reprograma a sua mente. Ela não sabe nem o que fala. Quanto mais reprogramar a sua mente. Frustrada, não sabe nada, nada mais perdida do que segue em tiroteio. Mas tem um monte de seguidor que se afunda, ela afunda e carrega junto. Alguns desse tipo de gente, como eu citei o exemplo dessa reprogramadora de mentes, alguns fazem intencionalmente para servir os safados, alguns fazem de maneira controlada por eles e acaba servindo também. Entendeu? E você, seu otário, que pensa que está buscando conhecimento, você está se aprofundando na merda, no medo, na estupidez. Facilitando o trabalho de quem te controla. Porque você que se acha esperto, você que se acha esclarecido, você é muito mais fácil de ser manipulado. Muito, muito mais fácil do que aquele ignorante. Aquele que não sabe de nada. Aquele que não sabe de nada sofre muito menos que você que pensa que sabe tudo. Sabe tudo, ou seja, dá poder a eles. Você sabe do poder que você dá a eles, achando que sabe tudo. Qual é o poder? Você fala, eu tenho informação, eu sei que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. Você está dando poder a eles, seu idiota. Será que é difícil alcançar isso? Eu sou arrogante? Azar o seu. Eu estou lhe dando um presente. Se você for humilde, e um gesto de humildade não é a auto-humilhação pública, não. O gesto de humildade é intimamente você aceitar a merda que você é. Porque é o primeiro passo. Se você falar assim, eu estou na merda, eu sou uma merda, olha o que eles fazem comigo. Eles me esculacham, eu não sou meus pensamentos. Eles me usaram uma vida inteira. Eu tenho 40, 50, 60 anos. Eu tenho que aceitar que eu vivi uma e outras milhares de vidas servindo esses calhordas. Eu sou uma formiguinha usada de um formigueiro chamado planeta Terra. E que esculacharam, me fizeram rico, me fizeram pobre, pintaram e bordaram comigo, botaram na minha bunda seco e ainda botam. E eu ainda agradeço àquele calhorda, que é o meu algoz, que se colocou como Deus. Eu agradeço a ele, porque Deus é tão bom, seu bosta de merda. É isso que você é. Deus é tão bom, é o caralho. Usando os adjetivos adequados, as palavras precisas. Aquele fudido que tinha sua base em Saturno, que controlava esse sistema solar e muitos outros. Aquele fudido foi afastado para a Ursa Maior, para os confins da Ursa Maior. Aquele fudido que está me ouvindo agora não pode mais porra nenhuma, porque uma porrada de gente que voltou aqui, como cavalos de Troia, inserimos no sangue, nessa porra dessa Matrix, e explodimos essa porra. E agora a porta da prisão está aberta. Só sai quem quer. Quem quiser ficar na merda, vai ficar. Eu não vou pedir desculpa pelo tom. Esse é o tom adequado. Eu não vou pedir desculpa por nada, porque eu estou trabalhando. Pode ridicularizar. E eu estou sorrindo, porque eu cuidei de mim. É isso que me cabe. E cuido deste trabalho para disponibilizá-lo. Acabou, como vocês humanos gostam, escritor bom é escritor morto. E morto eu estarei livre da prisão, porque entrei na prisão com risco de ficar preso. Eu estou falando por muitos que trabalharam. Eu não estou falando que eu sou salvador, não. Eu estou falando só por mim, na verdade, porque eu só posso falar por mim. Mas eu quero deixar claro que muitos podem falar exatamente o que eu estou falando. Que eu não fiz nada sozinho, eu trabalhei em conjunto com muita gente. E tem muitos de vocês que estão ouvindo que trabalharam inconscientemente, irradiando e recebendo, ancorando também. E vocês estão tendo uma oportunidade que só vocês podem se dar. Abram-se a enxergar o que fazem com você. Porque a primeira coisa que acontece é eles pararem de te usar. E não coloque nenhuma intenção de combater, de atacar, de se vingar, de fazer isso ou aquilo. Porque você não sabe quem é, você não sabe o que faz, você não sabe o que fala. Você tem que saber só de se libertar.
e deixa que o resto se dê naturalmente sem o seu controle, porque você não tem o controle sobre o que fala, faz e pensa. Quem tem são eles. Mesmo que você pode o controle deles sobre você, você ainda não tem controle, você ainda está chipado e vulnerável. Então, tem um trabalho disponível chamado Reversão Humana e Viver em Fluidez, que isso te dá a blindagem adequada até o fim do prazo de validade desse saquinho de bosta que você habita. Esse corpinho físico que não te pertence. Eu quero agradecer ao Roberto Soares Stock, que me mandou um vídeo. Fez um comentário, me mandou o link de um filme um filme de animação desses grandes estúdios de Hollywood. E o filme foi lançado tem mais ou menos 1 ou 2 meses, chamado Divertidamente. É o título em português. E ali mostra enquanto eu estiver falando aqui, vai passar uns trechinhos do filme. Mostra uma criança que acabou de nascer e mostra os seres que ocupam posições que controlam os pensamentos e as ações mentais dessa criança. Eu falei pro Roberto, que me enviou, ele assistiu o filme, falei, Roberto, que bom, que vai me facilitar muito para ilustrar o que realmente ocorre. Não ocorre exatamente como está no filme, mas ocorre de maneira muito parecida. No filme está de uma maneira assim, muito bonitinha, muito divertidinha, bem infantil, mas a realidade nua e crua é muito mais feia do que o filme mostra. E eles inserem pensamentos e ações, e você vê ali os personagens do filme, da animação, como se não tivessem direito de pensar, não tivessem direito de tocar a própria vida, como realmente não há para os humanos que estão na superfície do planeta Terra. Porque existe o sistema de controle mental do humano. E aquele filme, aquela animação, mostra como é que funciona isso, só que do outro lado, no controle, tem Anunnaki, tem igreja, tem os seus donos, aqueles que te usam, que te manipulam. E eles sempre dão um jeito de fazer com que cada humano se sinta especial, único, divino, abençoado por Deus. Porque Deus botou no seu rabo a seco, sempre colocou. Deus pega uns para botar no topo para te fuder embaixo. E depois inverte, e assim vai. E aí ele diz que está evoluindo. É foda isso. Deus é o caralho. Anu, filho da puta. A gente conseguiu te fuder, te expulsar. Então, eu deixo aqui essa gravação. Eu deixo para que vocês, antes de tudo, se divirtam com ela. Porque você jamais vai conseguir dar um passo sem antes você rir de si. É o melhor remédio, é a melhor opção. Porque eu conheço pessoas que tomaram ciência dessa sua realidade, que entraram em depressão e algumas até cometeram suicídios. Não estou exagerando, é verdade. E elas constataram, não porque eu falei, elas passaram pelo que eu passei. E elas, como eu constatei a minha, elas constataram a dela. A diferença é que eu e alguns rimos de nós, dessa situação toda. E eles não riram de si. Entraram em depressão e alguns se mataram. Alguns estão internados pela família em manicômios. Mas a equipe que veio aqui, nasceu de pai e mãe biológica, está na condição de humano até hoje, eu posso dizer para vocês, de centenas de milhares, com esse esclarecimento aqui que a gente está dividindo, não tem nem mil. E alguns até têm esse esclarecimento, mas não têm forças para dar os próprios passos. Não tem força para sair da própria prisão, porque há a prisão no planeta, há a prisão do sistema, há a prisão da sua sociedade, há a prisão do seu país. Um conjunto de leis é uma prisão. Há a prisão social que você cria.
A sua personalidade cria a sua própria prisão. Você é refém das suas crenças, dos seus desejos, das suas metas, e você vai estar sempre tentando perseguir e cumprir tudo que você idealizou, e eles estão te mantendo presos porque eles te sacaneiam o tempo todo. Eles quem? Seus donos. Deus. Deus no comando de tudo. Olha que lindo. Deus no comando de tudo. Então tá aí um pouquinho que eu dividi com vocês. Se vocês quiserem, vocês vão alcançar isso sozinhos. Vocês têm aqui uma pontinha do iceberg. Agora você vai constatar no seu dia a dia. Não me eleja para isso ou aquilo, que eu mando todo mundo tomar seu rumo das melhores maneiras possíveis, porque eu não sou muleta de ninguém. Isso você fala assim, pô, que filho da puta, que safado, que egoísta. Não, eu respeito que o seu processo, só quem pode movê-lo é você sozinho. Então eu jamais vou fingir que sou um mestre disso ou daquilo para te desviar do seu processo íntimo, que só você pode fazer, só você pode se dar a sua saída dessa matrix, dessa alienação. Como eu falei, eu não mereço a menor atenção. Atente ao conteúdo. Isso é mais importante. Agora eu quero falar um pouquinho, deixa eu dar um golinho aqui, por favor, para lubrificar a garganta. Eu quero falar um pouquinho sobre como são alguns comportamentos que se deparam com os conteúdos publicados na página do livro no Facebook. Obviamente que eles se chocam, obviamente que o que eu estou falando serve para cada um que está me ouvindo, tá? Obviamente que você não quer, não pode, não quer acreditar que você foi feito a vida inteira, se você tem 40, 50 anos, ou até menos, de palhaço. Que você tem dono, que você é esculachado, é escravizado, que você é violado em todos os sentidos. É difícil de acreditar, é difícil de aceitar. Principalmente porque que você, quando você nasceu, você foi formatado para acreditar que existe um Deus todo-poderoso, maravilhoso e generoso, que só te fudeu até então. Mas você só fala que Deus é bom porque, através do medo, ele te podou. E não preciso nem entrar em detalhes, né? Então, eu sei que é difícil. Aí eles entram em reação, aí querem que eu prove, querem me contestar. Aí eu sei como funciona cada um, porque eu aprendi sobre o meu funcionamento como humano. Então, para mim, cada humano é extremamente previsível. Vocês têm aqui uma pessoa que desenvolveu o sistema de reversão humana, que sabe detalhadamente como cada humano funciona. Sabe o que ele vai falar, o que ele vai fazer, como ele vai reagir, por quê. Sabe o que foi feito dele, o que foi inserido nele, o que fizeram com ele, o que ainda fazem com ele. Então não perca tempo com o autor. Você então diz que vá ao conteúdo, sim. Mas como você entra na página, você vê uma publicação, aí você traz as suas crenças, as mentiras que incutiram em você ao longo da sua vida, e para você aquela é a única verdade, aí você quer ali, pega uma publicação, quer contestar, quer xingar, quer esculachar, quer comprovar, quer desafiar. Olha que comportamento imbecil. Depois que você se inteirar por todas as publicações da página, depois que você dominar o assunto, depois que você escrever alguns livros, depois que você trabalhar na liberação de vários sistemas solares, aí você vai conversar comigo. A gente vai conversar. Mas não para discutir, não para desafiar, não para o jogo de perguntas e respostas. A gente só vai se divertir, porque quem alcança isso não perde tempo com discussão. Os bobinhos lá falam assim, perguntar é nobre. Quando eu falo, para de funcionar perguntando. Eu sei como você funciona. Eu sei como sua mente funciona. Eu sei como sua alma funciona. Eu sei o que fizeram em todos os seus corpos. Todas as chipagens.
Então não pense que você está me desafiando, não perca seu tempo, porque eu não vou perder meu tempo. Eu estou perdendo até meu tempo dando essa resposta de uma maneira abrangente para você se preocupar só com você. Seja homem, seja mulher, seja lá quem for, seja mestre disso, seja pai de santo, seja líder, seja o cacete a quatro, foda-se. Vai ali, faz uso daquele conteúdo. Se não te interessar, pega seu paninho de bunda e vai embora. Perca tempo não, cara. Eu começo a rir quando o nego vai lá e me desafia. Eu te desafio a me dizer, me comprovar. Eu falei, caramba, eu vou usar um exemplo bem adequado. E eu sei que ofende muito, mas a intenção não é ofender, é esbofetear as suas personalidades. Sabe quando o indivíduo fala com uma parede e quer que a parede sorria para ele? É você querendo me desafiar. Tô cagando e andando para você. Tô nem aí, eu sei que é como se fosse, desculpe, mas vou mandar essa também. É como se um cachorrinho tivesse latindo para mim, querendo que eu entendesse o latido dele. Pô, coitado, ele não sabe o que faz. E o que eu estou sugerindo aqui? Falando, por mais que você, a sua personalidade, a personalidade de muitos nesse exato momento está se contorcendo de raiva e de ódio de mim. Por quê? Está reagindo. E eu estou provocando a sua reação para neste momento falar assim: aí, otário, eu mostrei como é que você funciona. Você está com raiva do que eu falei de mim. Viu como é que é fácil? Porque eu falei que sabia e agora te peguei no exemplo. Sou arrogante? Quem está dizendo é você, está partindo de você. A arrogância que você me atribui está saindo de dentro de você. Olha como é que é simples. Enquanto outros estão se divertindo com isso. Riram da pegadinha que eu fiz com os otários. Então fica aqui a dica. Aproveita isso. Dá um foda-se para o autor, dá um foda-se para a pessoa que escreve. Não perde tempo em perguntar, não. Olha só, vocês acham nobre perguntar? Aí eu escrevo lá assim: perguntar denota a sua falta de leitura, a sua falta de informação e a sua incapacidade de alcançar sozinho algum esclarecimento. Por quê? Porque você precisa perguntar. Você, quando pergunta, você aprende o que o outro quer que você aprenda. Agora, você, quando apreende, você, quando observa, você, quando assimila, você, quando fica quieto e apenas consome aquele conteúdo sem nada filtrar, é o que eu chamo de apreender, você guarda conteúdo na íntegra. E aí você não precisa do jogo mental de perguntas e respostas. Você não precisa que a opinião barata seja verdadeira ou mentirosa do outro que lhe deu alguma resposta forme a sua falsa verdade. Construa a sua verdade deixando que ela se apresente, não interferindo mentalmente, muito menos com perguntas. Viu como é que é fácil mostrar o funcionamento humano? O meu trabalho está disponível para quem queira experimentar um funcionamento que não é humano. Um funcionamento de liberdade, um funcionamento de unidade. Esse trabalho permite que cada um constate que é revertido sim, que é invertido sim, nos mínimos detalhes. E a sua reversão só cabe a você, só depende de você. E você vai ter que matar muitos mestres para conseguir isso. Eu tenho até um livro com esse título. Mate todos os mestres. Está em fase de conclusão. Você vai ter que acabar com muitas crenças. Não só crenças espirituais e religiosas, mas principalmente crença é tudo que você acredita. Isso é uma crença. Se você acredita que o homem é inteligente, isso é uma crença. E eu quebro a sua crença quando eu mostro que o homem é estúpido. O homem é mais ignorante que um inseto. Ignorância preserva, não expõe. Ignorância permite o melhor, o silêncio. Então, estou dividindo um pouquinho. Eu sei que eu falei pouco. Deveria falar mais, deveria esclarecer. Mas eu estou dando só uma pontinha.
Quando surgir, quando fluir uma nova oportunidade, eu venho aqui e desenvolvo um pouco mais. Eu não posso soltar um livro que não estou no controle do lançamento de um livro, embora ele já esteja pronto. Eu não posso soltar uma overdose cavalar, estou sendo extremamente redundante, de fatos e realidades. Eu vou chocar, eu vou dar problema se eu soltar isso. Então, aos interessados, vamos soltando gradativamente um assunto. Eu não tenho controle dos assuntos que se apresentam, eu desenvolvo, falo, mostro um pouco o que está no livro, trago os exemplos, como eu estou trazendo esses, no que vocês são feitos. Você consegue inibir bastante, em 90% do que fazem com você, quando você começa a reconhecer que você tem dono e que fazem acontece com você, que te inserem pensamentos. Quanto mais silêncio mental, mais livre você está, mais a caminho da sua liberdade você está. Fica aqui a minha sugestão, que quem chegou lá na página, viu uma publicação, leia tudo, vai no site, leia os trechos dos livros, busque esclarecimento sobre aquilo ali, porque tem muita conversa, muita deturpação espalhada por toda a internet, semeada por quem? Por eles, porque eles até então controlavam tudo e ainda controlam em cima da sua ignorância. Então não confie em nada, é tudo literalmente invertido. Só confie nos seus passos, mas que seus passos não sejam através da sua mente, da sua análise, das suas conveniências. Não é por aí. Não é por aí. Eu só peço a você que está diante dessa gravação, que está diante deste trabalho, que se dê oportunidade de pegar esses absurdos com muitas aspas, e permita que na sua vida, permita comparar, de olhar, de aceitar que isso ocorre na sua vida. E você vai começar a constatar sozinho. E é aí que o seu iceberg começa a se mostrar. E você vai ver cada vez mais. Os véus de ilusão vão começar a cair cada vez mais. Você, por favor, olhe só para você. Olhe só para a sua vida. Olhe só para os seus exemplos. Olhe só para o que acontece na sua vida. Não, por favor, não coloque nenhuma, com letras garrafais, intenção para com qualquer pessoa. Que seja seu filho, parente, amigo, não desrespeite-o tentando levar este conteúdo. Permita que cada um, no seu tempo, à sua maneira, por seus métodos, seja lá o que for, tenha a sua oportunidade e dê seus passos sozinhos. Não pegue um conteúdo desse e fale assim, olha aí, ó, para você, ouça isso. Se o cara não está na hora de ouvir isso, você está violando o direito dele, você está invadindo, você está ofendendo. Então, para que você não ofenda, primeiro respeite-se. E respeitando-se é não violar o outro. Por favor, apreenda isso, aprenda a viver, aprenda a sair desse modus operandi de confinado, de alienado, de estúpido, porque você, humano, nenhum humano é inteligente, nenhum humano inventou alguma coisa, nenhum humano tem capacidade de criar nenhuma canção, parabéns para você. Tudo isso foi inserido em determinados humanos como ferramentas para pontuação num jogo. Você fala assim, a humanidade é inteligente, o homem criou os aviões, as naves espaciais. Mentira! Mentira! É um jogo que se desenrola gradativamente do ponto de vista tecnológico, que eles têm limite, eles não podem pegar um humano, inserir ideias para o humano, criar uma nave de luz, uma nave que ultrapassa as dimensões, porque a regra do jogo ainda não permite isso. Eles não permitia, porque já não tem mais desenrolar do jogo na pontuação que eles tinham, mas eles ainda jogam e se divertem, porque as prisões foram rompidas em 21 de dezembro de 2012. Nós rompemos a porra do isolamento chamado magnetosfera, ionosfera e heliosfera. Vai nos sites da NASA, não, você não vai achar. Da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Japonesa, da Agência Espacial Russa,
que vocês vão ver várias publicações que eles, os cientistas, os astrônomos, os especialistas de bostas, falam assim: nós não sabemos o que aconteceu com as camadas protetoras, que na verdade são camadas isolantes, que elas estão todas esburacadas, rompidas. As irradiações nocivas, eles acham isso, olha como é que é tudo invertido, estão entrando, o planeta está correndo risco. A única coisa que correu risco foi o rompimento da prisão. E nós abrimos as portas. Quando eu falo nós, são muitos que trabalharam nisso. Nós rompemos o isolamento, nós fudemos com o espaço-tempo, a curvatura dele. Tanto é que hoje vocês falam assim, a hora voa. Porque o dia não tem mais 24 horas ao pé da letra, não. Vocês podem achar isso em outros lugares por aí. Mas confirmem nos sites das agências espaciais, que tem várias publicações de astrônomos e cientistas da área falando: não sabemos o que está acontecendo, o planeta está vulnerável. É a sua liberdade que voltou, a sua reconexão foi restabelecida. Agora o que falta é você aceitar que a porta da prisão está aberta e você tem que sair. Agora, ninguém vai entrar aqui para te pegar, te resgatar, te salvar, não. Sai sozinho. Quero ver você sair sozinho. Constate tudo isso que eu estou falando, que é absurdo. É absurdo para o idiota, para o ignorante. Pode constatar. Tem vários meios, várias linguagens, várias formas de chegar a todos os presentes aqui. Mas eu tenho certeza que 99,9% não vai querer dar seus passos. Então tá aí para quem quer. Qualquer dia eu volto com outros conteúdos, com outros complementos, talvez alguma lembrança que eu tenha esquecido. Como eu falei, eu peço desculpas, é que é muita coisa para resumir, e às vezes eu falo sobre um determinado assunto, eu tenho que sair descambando, explicando aquele assunto, senão não vai ter esclarecimento. Uma coisa puxa a outra, às vezes eu saio do caminho, já falei, são 320 mil anos, são dezenas de milhares de ações feitas nessa humanidade, de inversões nos mínimos detalhes, de sacanagens, de aprisionamentos, de exploração. Tudo isso foi feito e eu fiz aqui. Eu estou indo para mais 52 minutos de gravação e não é simples resumir isso, não. Acho que isso aí vai se desenrolar durante um bom tempo. Eu vou liberando as doses do livro, do conteúdo. Espero que vocês façam um bom proveito, ou se não quiserem, se divirtam, ou dê um foda-se para isso, vai viver a prisão à vontade, não é da minha conta, eu só estou fazendo a minha parte enquanto eu estou aqui neste mundo de bosta. Então é isso, gente. Meu nome é Antônio Magalhães, estou Antônio Magalhães. Um dia eu saio daqui, porque eu vim aqui trabalhar com risco, assim como viemos também, um risco de ficarmos presos, e essa equipe que veio conseguiu a liberação. A Matrix continua tentando se recriar e a gente está correndo por fora impedindo isso, com um trabalho que não é de combate. Jamais vamos combater, jamais vamos alimentar um combate, uma batalha, um jogo de ação e reação. Não é assim que funciona. A gente simplesmente chega e se estabelece, e alguns sabem muito bem o que eu estou falando. Um abraço para todos, mande Deus para puta que pariu, se divirta com tudo isso, né? Se você, eu não vou falar se você tem dúvidas, que eu não funciono assim. Como eu disse lá aquele comunicado numa imagem de fundo amarelo com letras pretas e vermelhas, eu não dou plantão de respostas. Se você tem pergunta, é porque está claro que você precisa ler mais sobre esse conteúdo. E principalmente, leia e mantenha um silêncio sobre o que você leu. Não fique pedalando mentalmente sobre aquilo, não fique questionando, porque você não tem capacidade de questionamento. Quem vai inserir dúvidas são aqueles que te controlam. Vão trazer questionamentos porque você pensa que tem um intelecto, você pensa que tem o seu cérebro, e na verdade você tem dono que faz o que quer com você. Enquanto mais você se der silêncio mental, menos ele vai te utilizar, menos ele vai te explorar. Aí ele acaba te abandonando porque você não serve mais. Esse é o primeiro passo. E tem outros que a gente vai dividir ao longo aí da convivência enquanto eu estiver por aqui. Tá bom? Então,
não posso dizer que estou à disposição, porque eu não dou consultoria, não pego ninguém pela mão, não simplifico a vida de ninguém, tenho respeito e aversão ao mesmo tempo a esse funcionamento humano e respeito ao seu processo. Tá aí, tá liberado, vou encerrar aqui, eu deixo um grande abraço a todos, sugiro que cada um tenha honestidade íntima, humildade íntima, a sua humildade é só você reconhecer a sua real situação. Essa é a única humildade, o resto é encenação entre humanos. Recomendo, vá no site reversãohumana.com.br, lá tem um vasto material do que inserir em você, que o resultado de alguns dos corpos sutis de maneira invertidas e violadas criou o que você tem como personalidade. E invertidamente este mundo aqui julga a personalidade como algo maravilhoso. E lá, nesse site, eu tenho vários textos de publicações e livros também, tudo gratuitos, liberados, exemplos, vídeos, podcasts, um monte de coisa. Lá atrás, o que a sua personalidade faz com você? É como se fosse um monstro dentro de você, a sua personalidade. Inserir um diabinho dentro de você. Então lá você pode se informar um pouquinho mais para você, por você. Só isso. Respeite as pessoas e seus respectivos processos. Um grande abraço a todos e qualquer dia eu volto com mais partes, mais conteúdos, mais detalhes, na medida do possível. Beijunda! Outra coisa também. Tem uma página no Facebook chamada Pergunte ao Fodacildo. O nome da página é Fodacildo de Sirius A. E tem uma página chamada Fodacildo de Sirius, que é o perfil do personagem. É um personagem de Sirius A que eu escrevo por ele. E eu vou eliminar o perfil do personagem e vou deixar só a página do personagem. Lá, para o Fodacildo, há quem possa fazer perguntas. E eu convido a todos que nas publicações, ou seja, nas perguntas e respostas, há um vasto material extremamente importante relacionado com o conteúdo do livro 320 mil anos, relacionado ao que fazem com você, relacionado ao que fizeram com o planeta, relacionado à sua liberdade, ao seu caminho de saída da Matrix. Tem muito material lá, divertido, com uma linguagem legal, o próprio nome já diverte, Fodacildo, né? Então eu convido a vocês, no site também tem alguns textos legais do Fodacildo, que é só overdose de porrada na orelha para mostrar que de humano inteligente, de inteligente, invertir as coisas, de inteligente humano não tem nada, entendeu? Então tá lá, quem quiser se servir, fique à vontade. Agora é para valer, porque eu falei que quem manda beijunda é o Fodacildo, então um beijunda para todos. E silêncio mental é o que eu recomendo se eu puder fazer alguma coisa. Bye, bye. Oi, voltei, desculpa. Voltei fazendo essa gravação no dia seguinte. Eu me despedi ontem da gravação e ficou faltando uma coisa que me perguntam muito, é de extrema importância eu dividir com vocês. Alguns conhecidos como Illuminatis, maçonaria, sociedades secretas, alguns aliens disfarçados inseridos nos governos, nos grandes governos mundiais, né? Muita gente fica preocupada, sobretudo com os Illuminatis, os famosos donos do mundo, né? Vale a pena eu ter voltado aqui para ilustrar isso, para esclarecer um pouco disso. Esses nada mais são do que instrumentos do jogo também. Qual é a diferença daquele que faz parte de um grupo Illuminati, faz parte da monarquia, das monarquias, aliás, que temos em vários países, que faz parte do grupo de elite, né, da nova ordem mundial, que estão trabalhando a favor dos safados? Qual é a diferença deles para você? Nenhuma. Como eu falei, aquela parte do formigueiro que Anu, né, Deus, pega uma formiguinha e não importa quem ela seja e a elege, não para beneficiar a formiguinha, porque ele precisa de um ser para fazer parte do jogo, para ser uma das peças do jogo. Então, essa cambada toda que vocês têm medo, que se dizem os donos do mundo, eles são personagens, eles são os instrumentos desse jogo.
Eles não ganham nada além dessa aparente mordomia que você dá valor. Você acha o quê? Que ele é diferente de você? Eles são diferentes? Nada, nada. Só que ele está numa posição do jogo, segundo você, melhor do que a sua. Porque se você tivesse lá, eu tenho certeza que você seria tal qual a cada um deles. Então, eles não têm poder. Eles estão numa situação que também são peças, embora peças mais beneficiadas do que você. Eleitas não pelo que eles são, porque simplesmente precisaram de uma pecinha e estão lá. Então, não dê a eles o poder que você dá. Eles, na verdade, não têm mais poder nenhum. Eles não são de nada. Mas quem dá poder é o seu estado de medo. É o valor que você dá. E ele é tão merda quanto a sua condição. Entenda isso. Esses maçons, eu quero dizer que eles tinham um certo privilégio antes. Sim, tinham sim um certo privilégio. Mas agora não tem mais. E mesmo quando tinham um certo privilégio, eles iam para o mesmo buraco que você. Eles são tão escravos como você. A grande maioria não é consciente que eles são peças de jogo. Eles acham que são especiais, são beneficiados, usam e abusam e têm poder sobre você. Eles sempre acharam isso, que são maravilhosos. Não, eles são otários também, são enganados também, são usados também. O problema, como você não sabia de nada, eles também não sabem de nada. Eles sabem, aliás, um pouco mais de você. E eles se acham tão especiais que deitam e rolam sobre a humanidade. Mas eles são idiotas também, porque quando encerrar a utilidade de cada um como peça desse grande jogo, eles vão para o mesmo buraco que você, eles voltam para a mesma condição, porque tem que acaba o prazo de validade, tem que reencarnar, aí volta a ser a mesma merda, porque quando reencarna, você não pensa que ele vai voltar na condição de uma família real, com todos os benefícios, com toda a mordomia, família rica, e vai voltar a ser dono do mundo, ou parte dos donos do mundo. Nada disso. Não existe isso. Então fique claro aqui, aqueles que trabalham na nova ordem mundial, as famílias monarcas, dos supostos donos do mundo, aqueles que fazem parte de maçonaria, sociedades secretas, principalmente os Illuminati, são todos tão bosta quanto qualquer um que é gado de manada. Eles são peças do jogo, eles são usados também. A grande maioria deles não sabem disso. Tá bom? Então, ficou registrado aqui e eu fiquei devendo esse complemento para vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.